E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. A aula hoje vai ser equação do segundo grau, tá? Dando início aí ao módulo de expressões do segundo grau. Primeiro, você sabe que a equação é quando a gente iguala a um valor numérico. Geralmente zero, mas isso é porque a gente decorre passando tudo para um lado só e no outro lado resta só o zero, né? No caso resta nada. Mas uma equação é quando a gente iguala a um valor numérico. Então, como é que a gente define o que se trata uma equação de segundo grau? Lembra da aula de polinômios lá, tá? O grau de uma expressão que contém variáveis, logicamente, ele é definido pelo o maior expoente que acompanham a variável. Então, se eu estou falando de uma equação, eu vou usar aí como exemplo a variável x, tá? Mas pode vir qualquer outra variável, mas eu vou definir como padrão aqui para a gente a variável x, como eu já tinha dito, x é a primária, y é a secundária aí que eu vou usar. Então, eu vou usar aí a variável x. Então, para definir que a equação se trata de uma equação de segundo grau, o expoente que acompanha a minha variável x tem que ser 2. Tá? Pode conter variável de menor grau, no caso variável 1 e a 0, né, que não aparece, pode sim, claro, com certeza. Tá? Mas o maior grau, o maior expoente que acompanha a minha variável aí tem que ser 2, porque a gente está tratando aqui de uma equação de segundo grau. Tá? Então, se eu fosse definir aqui, seria assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso daqui, certo? É a forma que a gente vai ver a nossa expressão aí do segundo grau, onde A é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, B o coeficiente que acompanha x e C aí o meu termo independente, tá bom? Meu coeficiente é independente. Ela pode também vir decomposta, como assim? Incompleta, tá? Nos seguintes tipos. Esse daqui eu vou colocar como primeiro, como a primeira forma que a gente vai ver a nossa equação aí, que vai ser ela completa, certo? A segunda forma seria incompleta, onde b é igual a zero. No caso, eu vou colocar onde b é igual a zero. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Por quê? Porque aí o nosso b ele é igual a zero. Se b ele é igual a zero, 0 vezes o x, a nossa variável ali, dá zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero, então ela some da nossa expressão aí, tá bom? E a terceira forma que a gente vai ver é a quando c for igual a zero, que é ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde c é igual a zero, tá certo? Podemos ver também onde b e c é igual a zero, que a gente vai ter ax ao quadrado igual a zero. Mas eu não vou botar aqui porque ela é bem simples, bem básica. Então, veja bem, todas elas, tá? Todas essas três formas de ver que vão aparecer para a gente aí na nossa equação de segundo grau, ela pode ser resolvida por Bhaskara, tá? Vou colocar em vermelho. Ela pode ser resolvida por Bhaskara. É a principal forma da gente resolver a equação de segundo grau, tá? E vai ser a única que a gente vai ver aqui, tá bom? Tem como você descobrir as raízes de uma equação de segundo grau, sabendo dois números que multiplicado dá um coeficiente e somado de outro coeficiente, tá? De sinal contrário e tudo mais. Só que a gente não vai ver por quê. Porque isso daí é um macetezinho, é uma formazinha que eu vou deixar para função, tá bom? Porque a gente tem que domar essa fórmula de Bhaskara aqui para quando a gente chegar em função, onde vai envolver formas de um vértice, formas disso e daquilo outro, que são similares para quando a gente está acostumado a ver a fórmula de Bhaskara. Então não vou
abrir mão de usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai usar ela assim. Então, onde a variável aí é x, então ela vai ser igual a menos b, certo? Mais ou menos a raiz de delta, deixa eu colocar isso aqui mais bonito, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, tá bom? Onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso daqui é a fórmula que a gente vai usar, tá bom? Eu tirei delta ali, poderia, no lugar de colocar delta ali na raiz, eu botar a expressão, que ela equivale, mas ficaria uma fórmula maior e assusta mais. Então, eu vou deixar assim, tá bom? Essa é a fórmula que a gente vai usar. Tanto na primeira, como na segunda, como na terceira maneira de que vai aparecer aqui pra gente a expressão de segundo grau, eu posso usar a fórmula, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aí como resolver tanto desse jeito como desse jeito sem necessitar dessa fórmula, tá bom? Aí para poder facilitar a vida de vocês. Então vamos lá. Primeiro, a primeira maneira, tá bom? Primeira maneira aí a gente vai pegar uma equação do segundo grau completa, tá bom? Eu vou pegar aqui x ao quadrado menos 7x mais 10, tá? X ao quadrado menos 7x mais 10 igual. Não vou pegar essa não, eu vou pegar uma mais direta pra gente pegar raízes, tá bom? Pra gente ter o uso aí das raízes. Eu vou colocar x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Pronto. A gente tem o valor aí de raízes. Então vamos lá, resolvendo isso aqui. Vou resolver em preto para ficar mais visível. Resolvendo isso aqui, a gente vai aplicar delta. O valor de delta a gente aplica na fórmula de Bhaskara, tá bom? Veja bem, como aqui eu tenho igual a zero, se eu pegar o zero e dividir por qualquer número, ele é igual a zero. Então, se aqui eu tivesse um coeficiente par, ou um coeficiente múltiplo de 2, um 2, um 4, um 12, qualquer um, eu vou colocar aqui o 4, por exemplo. Eu poderia dividir toda a minha expressão aí por 2, tá certo? Por quê? Porque todos os coeficientes aqui, eles são múltiplos de 2. Então, eu poderia simplificar ela dividindo toda por 2. Então, já é uma dica que eu dei para vocês. Por quê? Porque no lado de lá da nossa equação, se eu dividisse o 0 por 2, ia continuar valendo 0, não interferir em nada no nosso resultado. Tá bom? Só ia facilitar para a gente o cálculo. Mas como a gente não tem, aí o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é 1, ele não é múltiplo de 2, então a gente não divide. Vamos deixar dessa forma. Então vamos lá. Vamos identificar aqui os nossos coeficientes, só em prol de estabelecer aí a visualização, tá? A gente não vai ficar identificando o coeficiente, porque daqui para frente eu quero que vocês já estejam vendo a expressão e já sabendo quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C. Mas vamos colocar aí, A vale 1, B ele vale 8 e C ele vale 16, tá certo? Então a minha expressão aí, delta, seria igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Meu delta é igual a 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, que dá 64, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 16 é 64. Então, meu delta aí é igual a 0. Certo? Certo. Então, aplicando aqui Bhaskara, eu vou ter menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos a raiz de delta, que vale 0, dividido por 2 vezes a, que é 1. Isso daqui, a raiz de 0 é 0, então eu vou ter menos 8, mais ou menos 0, dividido por 2 vezes 1. Aí vem o mais ou menos aí do lado de fora. Por que o mais ou menos acompanha aí a nossa fórmula de Bhaskara? Porque a raiz de um número,
ela resulta em um valor positivo e um valor negativo, tá? Então, vou colocar aqui um parênteses pra gente, assim, ó, observação, tá? Vamos lá, a raiz de 9, ela não é 3, ela é mais ou menos 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, tá bom? E menos 3 ao quadrado também é 9, certo? E como eu disse que a potenciação é o inverso da radiciação, assim como a radiciação é o inverso da potenciação, a raiz de 9 ela não é 3, ela é mais ou menos 3. Por isso que aqui, na nossa fórmula, a gente vai ter esse mais ou menos aqui acompanhando sempre, tá? Para vocês não ficarem se preocupando em colocar um resultado mais ou menos, a fórmula ela já coloca de cara aí para a gente. Então, a gente vai ter que fazer o lado positivo dessa fórmula e o lado negativo dessa fórmula, tá? Se eu tenho que x é igual a menos 8 mais ou menos 0 dividido por 2, que é 2 vezes 1, eu vou ter o x', que é igual a menos 8 mais 0 dividido por 2, e eu vou ter o x duas linhas, que é o menos 8 menos 0 dividido por 2. Se vocês perceberem aí, x' e x duas linhas, eles dão o mesmo resultado, que é menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Tá? Quando isso acontece? Quando minha raiz 1 é igual a minha raiz 2. Quando o meu delta ele é igual a 0. Tá bom? Então, se o meu delta ele é igual a 0, então a raiz x' vai ser igual a x duas linhas. Mas, Marcelo, a gente tem dois resultados. Sim, a gente tem dois resultados. Por quê? Porque a gente tem uma equação aí do segundo grau, tá bom? E como eu acabei de falar, dois números, certo? Ao quadrado, eles podem dar o mesmo resultado. Então, se a gente tem uma equação de segundo grau, onde a gente tem x ao quadrado, então x pode assumir dois valores, tá? Que resultem no mesmo número. Por exemplo, x pode assumir 2 e menos 2. E 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 ao quadrado ele vai dar 4. Então, a equação do segundo grau, a gente vai ter aí duas raízes, tá? Do primeiro grau, uma única raiz. Do segundo grau, a gente vai ter duas raízes. Do terceiro grau, 4 raízes. Do quinto grau, 5 raízes e assim vai, tá bom? Então, a gente vai ter aí duas raízes. A gente aqui teve duas raízes de mesmo valor, mas a gente pode ter duas raízes de valores diferentes. Então, eu vou botar aqui uma observação 2. Já para vocês se ligarem aí quando estiverem resolvendo a equação. Quando delta ele dá um resultado positivo, ou seja, maior que zero, a gente tem x' diferente de x duas linhas. Ou seja, a gente vai ter dois valores, duas raízes distintas. Tá? Uma raiz vai ter um valor e a segunda raiz vai ter outro valor. Quando o delta ele for menor que zero, a gente não tem uma raiz real, ela não existe. Por quê? Porque raiz de número negativo, ele não existe. Como na fórmula lá a gente vai ter menos b mais ou menos a raiz de delta, se esse delta assumir um valor negativo, não existe raiz de valor negativo. Isso daí não entra no nosso conjunto dos reais. Isso vai para o conjunto dos números imaginários. O que não entra em questão aqui para a gente. Tá bom? E quando o delta ele for igual a zero, a gente vai ter x' igual a x duas linhas, ou seja, duas raízes iguais. Tá bom? Essa observação aí que eu vou deixar para vocês. Certo? Então vamos lá. Se eu pegar aqui um resultado, uma equação de segundo grau, onde a gente vai ter aí dois resultados, duas raízes diferentes. Tá bom? Então eu vou pegar aqui menos 5x. Não, perdão. Eu vou pegar aqui 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a zero. Tá? Pra gente fazer aí o cálculo. Então, bora ver se aí a gente assume duas raízes distintas nessa equação. Tá certo?
Aí o resultado a gente substitui aí para ver se é válido. Vamos lá. Primeiro a gente faz delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 3. Então, delta aí vai ser igual a 25, menos 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Delta é igual a 1. Delta é um valor maior que zero, ou seja, a gente vai ter duas raízes diferentes. Então, a gente já está indo pelo caminho certo, como eu queria. Então, aí nosso x vai ser menos b, ou seja, menos 5, porque b ali é menos 5, tá? Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, delta x aí, nosso Bhaskara, vai ser igual a menos com menos mais, então a gente vai ter 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1, então é mais ou menos 1, dividido por 4, tá bom? Então, a gente coloca aqui que x' é igual a 5 mais 1, 6, dividido por 4, 3 meios, ou 6 quartos. Eu vou colocar aí como 3 meios, simplificando, tá? E 5 menos 1 vai dar 4. 4 dividido por 4, 1. Tá bom? Então, aí, o nosso conjunto solução... Nosso conjunto solução, tá bom? É 3 meios e 1. Tá bom? Então, o x ele pode assumir qualquer um desses valores que vai dar certo. Então, como a gente tem lá a equação 2x ao quadrado menos 5x mais 3, vamos substituir aí para x igual a 1. Isso daqui tem que ser igual a zero, não é isso? Para x igual a 1, a gente vai ter 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 3, certo? 2 vezes 1 menos 5 vezes 1 mais 3, tá bom? Estou fazendo isso aqui só para vocês verem como é que funciona a equação, tá? Isso daqui não é necessário não, isso daqui é só para prol de ensino. 2 vezes 1, 2, menos 5 mais 3. 2 menos 5 vai dar menos 3, e menos 3 mais 3 resulta aí em 0. Então, isso daqui é válido, tá bom? Vou colocar em verde, para não confundir a cabeça de vocês quando forem ver aí o PDF. Em verde. Então, é válido. Agora, para x igual a 3 meios. Como é que vai funcionar isso aí? Vai funcionar 2 vezes 3 meios ao quadrado, menos 5 vezes 3 meios, mais 3. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, 3 ao quadrado, 9, e 2 ao quadrado, 4. Eu tenho 2 vezes 9 sobre 4, menos 5 vezes 3 sobre 2, mais 3. Então, aqui eu simplifico esses dois, tá certo? Aqui a gente vai ter 9 sobre 2, menos 15 sobre 2, mais 3, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem mesmo denominador, então a gente pode fazer a subtração dos numeradores, tá bom? Então, aí 9 menos 15 vai dar menos 4. Espera aí. 9 menos 15 vai dar menos 6, perdão. Fica menos 6 sobre 2, mais 3. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. E menos 3 mais 3 resulta em 0. Então, esses dois são os únicos valores possíveis que, quando eu substituir na equação, na minha equação lá, 2x ao quadrado menos 5x mais 3, vai resultar em 0. São os únicos valores possíveis para x que, se eu substituir, resulta em 0. Qualquer outro número existente no nosso conjunto dos reais, esses amontoados de números infinitos, nenhum deles, a não ser esses dois, substituindo na nossa equação, aí vai resultar ela em 0. Tá bom? Substituindo no valor de x na nossa equação, vai resultar em 0. Certo? Então, para continuar aí, a gente vai pegar agora uma equação do segundo tipo lá que eu coloquei, quando o meu b for igual a 0. A gente vai ter aí, por exemplo, deixa eu ver aqui essa aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a 0, tá?
No caso aqui, o valor do meu b é 0. Se eu fosse colocar aqui os coeficientes, a vale 1, b vale 0 e c vale menos 25. Eu poderia aplicar delta e Bhaskara, onde na fórmula onde tem b eu coloco o 0, tá? Por exemplo, seria 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 25, tá? Onde ΔI seria 100, tá bom? Se você fizer o cálculo aí, delta é 100. Aí x seria menos 0, mais ou menos a raiz de 100 sobre 2, tá bom? No caso, ficaria aí mais ou menos 10 sobre 2, onde um resultado seria 5 e outro menos 5. Então, aqui de cara, de cabeça assim, por besteira, a gente já sabe aí que x' é 5 e x duas linhas é menos 5. Porque aqui é uma conta bem simples. Porém, outra forma de fazer, que eu considero mais simples, é resolvendo como a gente sabe resolver uma equação do primeiro grau. Passo 25 para lá, tá certo? Fica x ao quadrado igual a 25. O contrário pode ser ação e radiciação, então vou passar para lá tirando a raiz. E a raiz de 25 a gente sabe que é 5. Epa, não. A raiz de 25 ela é mais ou menos 5, como a gente viu lá em cima. Então aqui a gente tem mais ou menos 5. Tá bom? Ou seja, x' ele é 5 e x duas linhas ele é menos 5. Ou ao contrário, não importa. Então, meu conjunto de solução aí, o conjunto verdade, ele é 5 e menos 5. Tá certo? Então, é uma maneira bem mais simples de resolver do que tirar delta e Bhaskara, aquela fórmula gigante e tudo mais. Beleza? Então, outro tipo aí que a gente tem é quando c for igual a 0. Então, pegando um aqui, x ao quadrado menos 5x igual a 0. Você pode resolver aí por delta e Bhaskara também, onde aí o meu a ele vale 1, o meu b ele vale menos 5, e o meu c, logicamente, ele não existe, então ele vale 0. Ele não existe não, ele existe e ele vale 0, tá bom? Ele só não está presente ali porque não faz relevância botar um 0 ali, tá bom? Então vamos lá, outra forma que eu posso fazer aqui é por fatoração, para poder puxar um pouquinho da aula de fatoração aí, para não deixar ela morrer. X ao quadrado menos 5x igual a 0, tá certo? Como é que a gente faz isso aqui? Eu tenho um x, que ele está tanto nesse polinômio, quanto nesse polinômio aqui. Então, eu posso colocá-lo em evidência, posso evidenciá-lo aqui. Fica x, que multiplica x ao quadrado dividido por x, aula de propriedades de potência aí, vai dar x, para quem já está no pique, já sabe que dá x. E menos 5x dividido por x vai dar menos 5. Isso igual a 0. Então, aí, ó, eu tenho aqui, justamente onde eu queria chegar, uma multiplicação de dois fatores que resulta em 0. Tá bom? Uma multiplicação de dois fatores que resulta em 0. Significa que um deles tem que ser igual a 0. Porque para eu ter uma multiplicação de dois fatores que resultem em 0, um deles tem que ser 0, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Como eu não sei qual é, eu vou colocar aqui que o primeiro fator, que é x, é igual a 0, tá bom? Ixi, que negócio feio, um toquezinho chato. É igual a 0, ou x menos 5, que é o nosso segundo fator ali, é igual a 0. Para o primeiro eu tenho x igual a 0, e para o segundo, resolvendo, x tem que ser igual a 5, para a minha expressão lá ser válida, tá bom? Então aí eu já sei o meu conjunto verdade, ou seja, o primeiro é 0 e o segundo é 5, tá bom? Então x' aí é 0 e x duas linhas é 5. É bem mais simples colocar aí em evidência. Olha como eu fiz um cálculozinho besta, tá bom? Mas se você quiser colocar na fórmula de Bhaskara também, substituindo c por 0, você vai chegar aos resultados 0 e 5, certo? Então aí, no caso, nosso delta seria, só em a gente ver aqui que tem duas raízes diferentes, uma delas é 0 e a outra é 5, a gente já sabe de cara que delta ele é maior que 0, tá? Então já vou botar até aqui que o nosso delta ele é maior que 0. Só de cara aí você já sabe, tá bom?
Então são esses três tipos mais abrangentes aqui pra gente, que vai cair em prova, em concurso, tudo mais, em problemas, tá bom? Então é isso, a parte de equações de segundo grau. A fórmula de Bhaskara é bom vocês saberem, tá bom? Na cabeça sempre, ela não é tão complicada, vocês guardam aí. E se vir ela incompleta, uma equação de segundo grau incompleta, e vocês não lembrarem da fórmula de Bhaskara, o que é um erro grande, porque é uma fórmula bem simples para guardar na cabeça, vocês podem aplicar aí por fatoração ou resolvendo normal, como foi o caso de quando b é igual a zero, como a gente resolve uma equação de primeiro grau, tá bom? Então é isso. Eu vou separar aí uma aula para problemas do segundo grau. Assim como a gente teve uma aula de problemas de primeiro grau, a gente vai ter umas aí envolvendo problemas do segundo grau, certo? Então, brigadão pessoal, um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.